falar foi falar uma frase que é até clichê, mas foi realização de sonho. Eu, durante 18 anos, tive o programa Espelho, né, que é um programa do qual eu me orgulho muito, acho que trouxe uma contribuição para vários debates relevantes, e aí o Espelho, de repente, acabou. E eu falei, poxa, eu queria continuar tendo esse lugar, de investigar minha história, de me aproximar das pessoas, de juntar a história passada com a história que a gente vai construir. E aí o Porquê Mudei nasceu muito disso, assim, dessa vontade de continuar usando essa linguagem que nasce ali no espelho, mas agora numa experiência que eu acho que esse negócio que ele chama assim de experiência imersiva em áudio é um lugar que ele vai mais profundo, eu tenho essa sensação. Quando você se conecta com esse áudio e você fica ouvindo as vozes, o compartilhamento emocionante das histórias das pessoas, que isso é uma coisa que até hoje eu me surpreendo muito como as pessoas ficam à vontade e compartilham detalhes da sua história que não falam em outros lugares. Eu acho que é de uma grande riqueza e é muito transformador. O Porquê Mudei é muito para falar com pessoas assim sobre o trajeto dela de sair de um lugar para outro, seja assim, mudou de opção ideológica, mudou algum formato no seu casamento, mudou o seu status social, mudou de ser anônimo para ser famoso. E a gente muitas vezes vê o resultado, né? A pessoa é isso, mas o que é que levou ela a chegar lá? Então esse contexto, e quando a gente fala, quando a gente racializa, né? Quando a gente vai ver também no contexto racial, eu acho que é uma coisa importantíssima e acaba sendo didático para a minha construção pessoal e para a construção pessoal também de quem escuta. O Ano Inesquecível, eu queria saber o que te fez. Você viu o Ano Inesquecível? Você sabe que você me deu uma alegria agora, né? Que é o meu segundo filme, O Ano Inesquecível Outono, que eu sou doido para as pessoas assistirem. Nossa. Que é a gente dando beijo na boca, é amorzinho, é música, e muita gente ainda não viu. Eu amo demais, eu sou muito fã. E eu queria saber o que te fez explorar tantos lugares assim, tantas passagens, tantas carreiras diferentes que... Eu acho que foi ter sido um jovem que tinha muita coisa na cabeça, mas ou me silenciava ou me silenciavam. Então, assim, desde a minha adolescência, a cabeça sempre foi muito cheia de ideias. Quando eu comecei a realizar, eu entendi que para alguns lugares eu não tinha talento, para outros eu tinha um grande talento. E eu entendi que eu tinha o direito também de comunicar essas coisas todas em linguagens diferentes. Fui me aprimorando para todas elas, mas eu acho que ainda é o Lazinho adolescente, que durante muito tempo ficou calado e que agora quer colocar a voz pro mundo. Tem coisa que você gostaria de mudar ou explorar ainda? Muita coisa ainda. Você sabe que eu quero muito dirigir outros filmes. Eu mesmo estou incomodado com a demora de chegar a outros filmes. Eu estou cheio de projetos, mas o lugar da direção do cinema foi um lugar que me deixou muito feliz. Assim, me contemplou muito. Primeiro que junta tudo, né? Ali a possibilidade de estar no roteiro, criando a condução, a direção, convocar as atrizes e os atores. É um lugar que me fez muito bem. Então esse talvez, dentro da minha profissão, seja o meu maior sonho. Conseguir dirigir outros filmes. Aproveitando assim, teve um tempo atrás que a gente entrevistou sua esposa Thaís. Ela deu um leve spoiler dos seus trabalhos. Você acha que você poderia dar mais um pouco pra gente? Spoiler, pô, vou dar um spoiler grande aí. Nem sei se podia dar. Mas eu finalizei a continuação do Na Minha Pele, né? Muito difícil, eu comecei em 2018, desisti várias vezes. Achei que eu não tinha mais o que fazer, mas felizmente está pronto. No início do ano que vem sai, um livro muito difícil de escrever, porque fala sobre coisas que eu soneguei no primeiro livro, experiências dolorosas, mas ao mesmo tempo, a partir dessa dor, eu acho que esse livro, ele para mim é muito importante, tão importante quanto o primeiro, porque ele dialoga mais com os nossos últimos anos, com os nossos avanços, com as novas vozes que chegaram, e é um livro que não fica só no diagnóstico, ele está oferecendo alternativas para a gente construir o futuro que a gente tanto sonha. Estou muito orgulhoso dele. Entrei agora na ansiedade de que as pessoas já tenham acesso a ele, só sai no início do ano que vem. Mas acho que, assim, dos lugares dessa pesquisa, assim, eu acho que é o lugar mais valioso que vai chegar aí. Eu tava lendo Você Não É Invisível, né? Sim. Eu tava lendo, eu só li o comecinho, né? Porque eu fiquei sabendo que a gente ia conversar, então eu me empolguei. Na verdade, eu acho que eu vou terminar o livro porque sensacional. E você acha que é muito... O personagem foi inspirado em você? Você falava que você era muito assim, sabe? Pois é, Você Não É Invisível foi o primeiro livro para jovens que eu escrevi. Sim. Naturalmente, pelo título dele, ele fala sobre autoestima, essencialmente. Mas ele dialoga não só com o adolescente que eu fui, mas com os jovens que eu convivo hoje.
que trazem soluções para o mundo que eu não imaginava na minha época, que se comunicam de um outro jeito. Tem uma coisa que eu comecei a escrever esse livro na pandemia e eu fiquei muito preocupado com a quantidade de jovens se suicidando, né? Tirando a própria vida. E sem falar sobre suicídio, eu resolvi fazer um livro assim, que falasse sobre os nossos dilemas, enquanto jovens negros, mas que falasse também muito por que vale a pena viver. E falasse muito sobre que a gente não precisa ficar sozinho, que a gente precisa ter coragem de compartilhar as nossas dúvidas, as nossas dores, e que às vezes essa pessoa para compartilhar é uma pessoa que está do seu lado, dentro da sua casa, que às vezes a gente não compartilha, né? É um livro assim que ele tem a minha linguagem muito assim do afeto, é divertido, experimenta a linguagem de fazer como carta, tweet, áudio gravado pelo jovem, mas é um pouco o meu olhar sobre essa juventude negra que está aí construindo esse nosso país. Que legal, foi muito bom conversar com você. A gente sente o maior orgulho de poder fazer isso. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme. Espero que a gente possa conversar mais vezes. Também. Porque eu adoro conversar com você e com a Thaís. Obrigada, viu? Não, mas Thaís deve ter dado outro spoiler, né? Que a gente vai voltar com o topo da montanha. Tá bom. Vou tentar voltar. Tchau, tchau, gente. Alma Preta, sou fã de vocês. Acompanhe sempre. Se conecta um pouco, né? A gente fala basicamente muitas coisas parecidas e você já fez um formato de áudio, que é o História Preta, que você inclusive falou pra gente ali, mas eu queria saber, audiolivro, como você acha que esse formato muda, pode impactar, assim? Eu acho que é uma maneira um pouco diferente do que eu faço lá no História Preta, né? O Apartheid Tropical é uma audiosérie que também vai sair em livro, né? Em e-book. E isso faz diferença na imersão, tá ligado? Eu acho que é muito só ouvindo, né? Deixar esse gostinho pra quem tá vendo. Só ouvindo que você vai conseguir realmente ter essa dimensão da diferença do que eu faço no podcast, no História Preta, para esse novo material, que é um material novo, original, inédito, mas que também tem elementos sonoros inéditos, elementos sonoros diferentes do que eu faço lá no História Preta, né? Então a gente conseguiu ir para diversos lugares do país e levar o ouvinte junto comigo nessas entrevistas, nesses lugares, os ambientes que eu fui, seja num terreiro lá em Recife, na primeira favela no Rio de Janeiro, na Biblioteca Pública em Pelotas, e todos esses lugares o ouvinte está junto. Então acho que é muito legal, assim, diferente do que tudo que eu já fiz até aqui, porque tem uma imersão realmente interessante, né, nesse processo. Pode contar um pouco como foi o processo de pesquisa, buscar fonte, tudo isso, como foi? É um processo assim, foi um processo árduo, na verdade, né? Porque o Apartheid Tropical ele é sobre leis, é sobre legislação brasileira e como as nossas leis também produziram uma maneira diferente de segregação, diferente do que foi nos Estados Unidos ou na África do Sul, o Apartheid. A gente produziu uma segregação velada. E as leis brasileiras ajudam nisso, né? E aí a gente tem que cavucar essas documentações em busca desses elementos jurídicos e como isso impactou, né, a população negra no modo geral. Então, assim, foi desafiador esse processo criativo, foi muito desafiador essa pesquisa, mas eu não fiz isso sozinho, eu tive outras pessoas que me auxiliaram. Jerônimo Cruz, que é doutor em História pela UFRJ, ele foi um parceiro nessa pesquisa, mas é parte do que eu já faço no História Preta. É meio caminho andado, tinha muita coisa que a gente já tinha coletado e a gente utilizou agora nesse original. Eu queria saber, como que você acha que o seu audiolivro pode impactar, assim? A gente sabe que você quer impactar as pessoas, e como que você acha que vai impactar, assim, todo mundo no geral? Não só as comunidades, não só a gente que consome. Como você acha que vai impactar, assim, quem escuta? Eu acho que, assim, no modo geral, como o áudio ele se insere no cotidiano das pessoas, eu acho que facilita para que qualquer pessoa possa ouvir esse conteúdo, né? E o interessante de tudo é que o Apartheid Tropical não está lá sozinho, né? Tem outros materiais. Então, às vezes, uma pessoa que chegou interessada por um determinado assunto acaba vendo a nossa capinha ali do lado e vai lá ouvir, né? Então a gente teve essa preocupação também
desde a escolha do nome e outros elementos, para não afastar esse público que talvez tenha um pouco de resistência ao tema, né? Sobre negritude, racismo, todas essas coisas. Então a gente tentou ao máximo conversar com todo tipo de pessoa, com toda a classe social, com todas as regiões. Então você vai ouvir todo tipo de sotaque nesse material, de várias regiões do Brasil. Então isso foi completamente intencional para justamente a gente conseguir falar com todo mundo, né? Eu queria agora mais uma curiosidade. Quais, assim, seus próximos trabalhos? Já tem ideias? Então, eu espero que tenha uma segunda temporada do Apartheid Tropical, inclusive. Eu espero que isso aconteça. Mas o História Preta, ele continua produzindo agora. A gente está lançando uma temporada sobre o Lima Barreto, né? Porque o História Preta, eu me permito contar todo tipo de história. Então, desde futebol, história de algum grupo musical, escritores, intelectuais. E o próximo lançamento nosso é justamente uma temporada sobre o Lima Barreto, para a gente entender o Brasil a partir da escrita dele, né? É um autor muito conhecido, mas ao mesmo tempo pouco conhecido também. As pessoas sabem de nome, sabem dos principais livros que teve que ler obrigatório na escola, talvez. E a nossa ideia é a gente conseguir lançar uma luz sobre a vida dele e fazer com que as pessoas conheçam ele um pouco mais, né? E assim também conheça o Brasil e a visão que ele tinha do Brasil. Então, enfim, a gente... tá para sair um livro também de História Preta, mas aí... coisa para o futuro. Spoilers? Spoilers. Então a gente está se ramificando para outros veículos de mídia, vamos dizer assim, outras maneiras de mídia. Além do áudio, também escrito, porque é muito irmão, as pessoas gostam, né? Tanto quem gosta de consumir o áudio, gosta de ler os livros, né? Então, se a pessoa vai ler o livro, cansou de ler um pouquinho, ouve História Preta, vai estar em todo lugar.